Fala turminha, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série. Estamos aqui na parte final, da parte social da Constituição. Falamos nos vídeos anteriores sobre educação, cultura, desporto. Agora vamos dar sequência na questão de ciência, tecnologia e inovação. Índio, família, enfim, vamos trazer aqui a parte final da nossa lei seca, da Constituição, a leitura toda a Constituição. Durante essa série de aulas a gente trouxe aí, portanto, a leitura de toda a Constituição, pontuando algumas situações hipotéticas, trazendo algumas situações hipotéticas, alguns exemplos, para facilitar a sua compreensão acerca de partes da Constituição, aquelas que a gente entende que pode ser mais objeto de questões de prova, tá bom? É importante para você, cidadão como um todo, não só para o concurseiro entender. Você de repente está com preguiça de ler a Constituição, bota aí, dá o play aqui no YouTube, você consegue acompanhar toda a leitura da Constituição que a gente está fazendo aqui, tá bom? Nos próximos vídeos vamos estar trazendo também outras legislações aqui, a lei seca, como por exemplo o Código de Processo Penal, o Código Penal, legislação eleitoral, CTB, LDB, enfim, uma série de aulas nós vamos estar trazendo aqui para vocês a lei seca, a leitura de cada dessas legislação. Lembrando, você ainda não é inscrito, inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe aí com os amigos nas suas redes sociais. Vamos lá ao PDF aqui para a gente dar sequência aqui, portanto, a nossa leitura da Constituição. Capítulo 4 da Ciência, Tecnologia e Inovação, vide Emenda Constitucional 85 de 2015. Diz o seguinte, artigo 212: o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Parágrafo 1º. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Parágrafo 2º. A pesquisa tecnológica volta-se a preponderantemente para a solução de problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Parágrafo 3º. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio de apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meio de condições especiais de trabalho. Parágrafo 4º. A lei apoiará e estimulará as empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de recursos humanos, e que pratique sistema de remuneração que assegure ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. Parágrafo 5º. É facultado aos Estados, ao Distrito Federal, vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Parágrafo 6º. O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes tanto públicos quanto privados nas diversas esferas de governo, incluído pela Emenda Constitucional 85 de 2015. Parágrafo 7º. O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput. Artigo 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país nos termos da lei federal. Parágrafo único. O Estado estimulará, portanto, a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polo tecnológico e de demais ambientes
promotores da inovação e atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Artigo 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializado e capacidade instalada para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário na forma da lei. Artigo 209-B. O Sistema Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto público quanto privado, com vista a promover o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. Parágrafo 1º. Lei Federal disporá sobre normas gerais dos SNCTI. Parágrafo 2º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades, incluído pela emenda constitucional 85 de 2015. Portanto, então aí tem a questão da preparação, do incentivo, mesmo financeiro, tanto da iniciativa privada quanto nas instituições públicas, na formação de pessoas capacitadas, na preparação das pessoas com bolsa, com incentivo, para que nós possamos desenvolver cada vez mais tecnologia e ter mão de obra capacitada e desenvolver tecnologias, para encarar aí as diversidades no mundo, principalmente agora, o mundo da tecnologia em que vivemos atualmente. Então, esse incentivo, essa priorização do Estado, vide a partir da emenda constitucional 85, focando especificamente aí na questão da formação dos recursos humanos, das pessoas, preparar o recurso técnico, a mão de obra para nesse novo tempo tecnológico. Capítulo 5 da comunicação social. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação e expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado o disposto na Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado os dispositivos do artigo 5º, incisos 4, 5, 10, 13 e 14. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Parágrafo 3º. Compete à Lei Federal, primeiro, regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixa etária a que não se recomendam, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. 2. Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio ou televisão que contrariem o disposto do artigo 221, bem como a propaganda de produtos, práticos e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Parágrafo 4º. A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita às restrições legais nos termos do inciso 2º do parágrafo anterior e conterá sempre que necessária advertência sobre os malefícios decorrentes do seu uso. Parágrafo 5º. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. 6. A publicação de veículos impressos de comunicação independe de licença de autoridade. Artigo 221. A produção,
e a programação nas emissoras de rádio e televisão atenderão os seguintes princípios. Primeiro, preferência à finalidade educativa, artística, culturais e informativa. 2. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. 3. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística conforme peculiaridades estabelecidas em lei. 4. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Aqui nós temos essa parte revogada. E aí uma nova redação no artigo 222. A propriedade da empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa a brasileiros nato ou naturalizado há mais de 10 anos ou de pessoa jurídica constituída sob leis brasileiras e que tenham sede no país. Redação dada pela Emenda Constitucional 36 de 2002, ou seja, os veículos de comunicação ele tem que ser de brasileiro ou de brasileiro naturalizado que tenha mais de 10 anos no Brasil e que eles vivam, que a sede seja constituída aqui no país. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital votante das empresas jornalistas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverão pertencer direto ou indiretamente a brasileiros nato ou naturalizado há mais de 10 anos que exerçam obrigatoriamente a gestão da atividade e estabelecerão o conteúdo da programação. Ou seja, mais da metade, 70% especificamente, que tem que ser de brasileiro para seus detentores, os donos das emissoras de rádio e TV. Parágrafo 2º. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção de programa veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos em qualquer meio de comunicação social. 3. Os meios de comunicação social eletrônica independente da tecnologia utilizada para a prestação de serviço deverão observar os princípios enunciados no artigo 221, na forma da lei específica, que também garantirá a prioridade aos profissionais brasileiros na execução das produções nacionais. Parágrafo 4º. Lei disponibilizará a participação do capital estrangeiro nas empresas de que trata o parágrafo 1º. 5. As alterações de controle societário das empresas de que trata o parágrafo 1º serão comunicadas ao Congresso Nacional. Artigo 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e sons e imagens, observando os princípios da complementariedade do sistema privado, público e estatal. Parágrafo 1º. O Congresso Nacional apreciará ato no prazo do artigo 64. O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64, parágrafo 2º e parágrafo 4º, a contar do recebimento da mensagem. Segundo, não renovação de concessão ou permissão dependerá de aprovação de no mínimo 2/5 do Congresso Nacional em votação nominal. Terceiro, o ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação pelo Congresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores. Quarto, o cancelamento da concessão ou permissão antes de vencido o prazo depende de decisão judicial. Quinto, o prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para emissoras de rádio e de 15 anos para emissoras de TV. Artigo 224. Para os efeitos disposto deste capítulo, o Congresso Nacional instituirá como seu órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social na forma da lei. Tratamos aí, portanto, da comunicação social. Capítulo 6 do meio ambiente. Vamos lá falar rapidamente aqui sobre o meio ambiente. Artigo 225. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo e em especial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as pessoas para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, primeiro, preservar e restaurar o processo ecológico
ecológico essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Segundo, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genérico do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. 3. Definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifique sua proteção. 4. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que dará publicidade. 5. Controlar a produção e a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade da vida e o meio ambiente. 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 7. Proteger a fauna e a flora, vedada na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. E aí nós temos essa parte aqui revogada lá em 2022 com uma redação incluída pela emenda à Constituição 132 de 2023, que diz que manter regime fiscal favorecido para o biocombustível e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono na forma da lei complementar a fim de assegurar-lhe tributação inferior a incidentes sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação a contribuições de que trata o artigo 195, inciso 1º, a linha B, inciso 4º e 5º e o artigo 239 e os impostos a que se refere o artigo 155, inciso 2º e 156. A redação incluída e, portanto, pela emenda 132 de 2023. Parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelos órgãos públicos competentes na forma da lei. 3. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas física ou jurídica, às sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. 4. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quando o uso de recursos naturais. 5. São indisponíveis as terras devolutas arrecadadas pelo Estado. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados por ações discriminatórias necessárias à produção do ecossistemas naturais. 6. As usinas que operem reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Parágrafo 7º. Para fins do disposto na parte final do inciso 6º, parágrafo 1º deste artigo, não se considera cruéis as práticas desportivas de que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição, registradas como bem de natureza imaterial e integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentado por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos, incluída aquela emenda constitucional de número 96 de 2017.
Tá aí, muito bem, falamos um pouco aí sobre, portanto, aí, ciência, tecnologia e inovação, comunicação social e também do meio ambiente. Se você curtiu, não esqueça, deixe aquele like, inscreva no canal, comente, compartilhe com os amigos nas suas redes sociais. Essa é a nossa leitura da Constituição, lei seca para você. Próximo vídeo vamos estar trazendo a parte da família, vamos falar um pouco sobre a família. Até mais.